A Venezuela enfrenta um dos momentos mais dramáticos da sua história recente. 2 fortes terremotos devastaram o país e deixaram um rastro de morte, destruição e luto no país. Foram mais de 4.000 mortos e quase 40.000 pessoas que perderam suas casas. A cidade de La Guaira, a mais atingida pelos tremores, teve mais de 800 edifícios afetados, com 190 desabamentos. A tragédia que atinge a Venezuela também agrava uma profunda crise política e econômica. Logo no começo de 2026, os Estados Unidos bombardearam Caracas, a capital do país, e sequestraram o presidente Nicolás Maduro. No momento, Maduro está detido em Nova York, onde será julgado por tráfico internacional de drogas por um tribunal não reconhecido internacionalmente. Sob forte desconfiança da oposição, a vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu o comando de forma emergencial no país e agora tenta liderar o processo de reconstrução da Venezuela. Mas isso depende de recursos que o país não tem no momento. Embora muito rico nas reservas de petróleo, a Venezuela enfrenta crise para extração e comercialização. O futuro passa agora pela capacidade de reconstruir cidades, reestabelecer serviços e recuperar a confiança da população. Os desafios vão muito além dos danos provocados pelo terremoto. Quinta-feira, 16 de julho de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente sempre analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu já te chamo para participar da nossa enquete aqui no nosso papolegal.app. A tragédia pode mudar o futuro político da Venezuela? E aí já te dou, claro, um spoiler sobre a conversa que a gente vai ter hoje aqui. E você vota, sim, acelerar mudanças políticas. Não, tudo continuará igual ou depende da ajuda internacional. Eu vou conversar com um repórter especializado em cobertura internacional, que é o Ian Boechat, há décadas fazendo esse tipo de cobertura, também sendo repórter de guerra. Ian, é um prazer te receber aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Oi, Gabi, obrigado, o prazer é meu, sempre muito bacana participar com vocês. Sempre muito bacana te receber também, e você escreveu um artigo para o Intercept Brasil. Eu até recomendo que as pessoas leiam esse artigo completo, que elas podem encontrar com o horror que vi de perto cobrindo o terremoto na Venezuela. Né? Nesse relato você descreve o que encontrou em La Guaira, não só como um caos de uma maneira geral, você fala em horror absoluto. Tem a devastação, claro, natural, vamos dizer assim, e tem o que te chocou no sentido de humanidade, né? Na falta de dignidade com que as vítimas estavam sendo tratadas, inclusive em necrotérios improvisados, por exemplo. Então, para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse o que te chamou a atenção nesse sentido. Eu fiquei muito impressionado nos primeiros dias. Eu cheguei lá na sexta-feira, né, 2 dias depois do terremoto, e os primeiros dias foram muito impressionantes exatamente por essa falta de organização e essa falta de coordenação do governo venezuelano para prestar esse primeiro auxílio às vítimas do terremoto, né? Você chegava em diferentes áreas, em La Guaira principalmente, que foi a área mais afetada, e você encontrava as pessoas abrindo o concreto com as próprias mãos, com picaretas, pás, sem nenhum tipo de auxílio do governo para tentar tirar sobreviventes e também para tentar resgatar os corpos dos seus mortos, né? Foi muito impressionante ver esse processo de primeiro atendimento sendo feito pelos civis, com muito pouca coordenação, muito pouco apoio mais, digamos assim, pesado, né? Não tinha maquinário, não tinha muita coisa. E também o que me impressionou, e aí me chocou mesmo, fiquei muito impressionado em ver como o sistema funerário colapsou na Venezuela em poucos dias, né? Naqueles primeiros dias ele entrou em colapso absoluto. Nas ruas você via os corpos espalhados, aguardando serem
resgatados pelas autoridades venezuelanas, e no necrotério de La Guaira eu encontrei pelo menos uns 200 corpos apodrecendo sob aquele sol quente do Caribe, num estacionamento do necrotério, que já não tinha mais espaço, com o odor de putrefação tomando conta de tudo. Foi muito impressionante, assim. Eu acho que eu só tinha visto uma cena como aquela numa cova coletiva que eu tive, uma cova coletiva bem recente, que eu tive no Iraque durante a guerra contra o Estado Islâmico. Eu não me lembro de ter visto uma cena tão impressionante quanto aquela. E nesse necrotério, as pessoas pedindo ajuda, pedindo doação de cal e formol para tentar reduzir o cheiro, né? Eu fiquei muito impressionado com essas cenas, para ser bastante sincero, assim. E você observou nessas primeiras horas, principalmente, essa questão da humanidade, né? Das 48 às 72 horas, os resgates, eles estavam sendo feitos. Isso eu ouvi de diversos jornalistas também, da imprensa local, relatos de familiares que estavam fazendo quase exclusivamente esses resgates, né? Vizinhos, parentes, enfim, muitas vezes com as próprias mãos e ferramentas simples que eles tinham ali ao alcance das suas mãos, de fato. Como é que era, eu te pergunto, a mobilização popular nesse sentido, e também como é que era a presença do Estado para fazer esses resgates? Olha, nos primeiros dias eu diria que todo o esforço foi basicamente popular, né, digamos assim. Mesmo para levar comida e água para as pessoas que estavam desabrigadas, dezenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas, né? Então você via assim filas gigantescas descendo de Caracas em direção a La Guaira. La Guaira é uma cidade litorânea que fica a uns 30, 40 minutos de Caracas, e Caracas está em cima, cerca de 1.000 metros de altitude, né? Então você desce uma serra bem íngreme para chegar numa área onde está La Guaira. Então você tinha assim grandes comboios de civis mesmo, levando água, levando comida, muita gente com picareta, pá, descendo para ajudar essas pessoas que estavam lá tentando resgatar os seus mortos e vivos, né? Nos dias subsequentes, a gente começou a ver uma presença do Estado de forma muito militarizada. O governo venezuelano militarizou La Guaira, então você tinha milhares de soldados lá, todos armados com fuzis, mas muito poucos operando nesse processo de resgate, né? Então começou a ter uma revolta muito grande da população, porque havia tanta gente com fuzil e tão pouca gente com paz, né? Gente do governo. Então você teve momentos de bastante estresse ali. A coisa começou a ganhar algum contorno mais profissional com a chegada das equipes estrangeiras. Cerca de 30 países mandaram mais de 2.000 socorristas experientes, profissionais, né? Mas ainda assim foi um trabalho um pouco descoordenado no começo, e depois passou a ter uma coordenação mais efetiva, né? Mas para você ter uma ideia, as equipes, eu acompanhei uma equipe brasileira, eles saíam pelas ruas procurando lugar para poder fazer o atendimento. Você tem uma noção do nível de desorganização, né? Então saiu uma equipe brasileira, um carro, dirigindo pela rua para ver onde é que se precisava de ajuda. E basicamente se precisava de ajuda em qualquer lugar, mas eles estavam priorizando a busca por pessoas vivas, né? Mas como essas equipes chegaram a partir de domingo só, o número de resgatados foi muito pequeno por essas equipes, né? Um monte de gente foi retirada com vida dos escombros pelos próprios familiares e vizinhos naquele primeiro momento, mas os resgates mais difíceis foram feitos por essas equipes estrangeiras, mas foram poucos resgates, não foram muitos, não, por conta exatamente dessa janela que se fechou, que você estava falando agora, de até 72 horas, né? E justamente esses países que você descreve, né, Ian, essas dezenas de países, incluindo resgatistas aqui do Brasil, eles chegaram depois dessa janela de 72 horas, que é aquela janela de sobrevivência, né, que você conhece muito bem e descreveu muito bem. Houve uma desorganização logística por parte do governo, ou não havia o que ser feito, enfim, fizeram o possível dentro dessas horas. O colapso foi também estrutural. Depois acho que a gente pode entrar nessa questão, né, de como que se organizavam as estruturas, a arquitetura dos prédios que desabaram também.
Eu acho que eu estava conversando com um analista venezuelano, ele dizia assim, olha, é um erro dizer que a Venezuela atrasou, demorou, não teve coordenação. A Venezuela fez o que ela podia fazer. A gente não pode esquecer que a Venezuela é um país numa profunda crise econômica, política, há quase uma década e meia, né? Desde o fim do ciclo das altas de commodities, a Venezuela passou a enfrentar uma crise econômica muito profunda. Sua única fonte de renda é o petróleo, e a Venezuela viu os preços do petróleo despencarem abruptamente depois da morte do Chávez, e o país basicamente quebrou. Junto a isso, você tem as sanções americanas, que complicaram ainda mais a situação venezuelana, e a gente chega num momento agora de um país depauperado. O Estado está depauperado, é quase um Estado falido. Ainda não é um Estado falido porque ainda entra receita, né? Mas, assim, é uma situação bastante crítica da Venezuela. Eu cubro Venezuela há mais de 10 anos, eu estive algumas vezes em hospitais em que as pessoas precisavam levar luva, precisavam levar soro, precisavam levar água, precisavam levar os remédios, porque a única coisa que existia era o conhecimento dos médicos, né? Então, um país que passa por uma crise muito profunda, em que quase 30% da população deixou o país por conta da crise econômica, um fluxo migratório econômico talvez um dos maiores do mundo, ou se não o maior do mundo, né? Então, quando a Venezuela se depara com uma crise como essa, ela não tem muito mesmo o que oferecer, né? Já não há mais muita coisa para oferecer à população diante de uma tragédia como essa. A intervenção americana de 3 de janeiro, com o sequestro do Maduro, acabou não produzindo nenhum efeito concreto ainda na sociedade venezuelana. Na verdade, a situação piorou, a inflação está muito alta, a desvalorização da moeda tem sido muito acentuada, e o aumento nas receitas no setor petroleiro ainda não se mostrou capaz de alterar esse status quo, né? Então, a Venezuela segue em crise, e a resposta do governo venezuelano é a resposta de um governo quase falido, um governo sem capacidade de atender nem mesmo as questões mais básicas para a população venezuelana. E você citou aí, acho que é muito importante trazer esse histórico, né, da Venezuela, essas sanções impostas, porque os Estados Unidos, por exemplo, apareceram como essa figura supostamente solidária, só que há sanções históricas impostas à Venezuela, né? E isso eu imagino que impacte também nessa reconstrução. Aliás, acho que você pode explicar muito bem, tendo visto isso de perto como repórter, como é que vai acontecer esse processo de reconstrução da Venezuela. Parece que tudo ainda está muito incerto. Eu vi diversos analistas, especialistas falando que pode sim existir uma espécie de novo Haiti, né, que isso pode, em alguma medida, tem algumas semelhanças, claro, outras não, tem as particularidades regionais, da própria Venezuela, de como ela se sustenta hoje, né, mas tem uma capacidade de reconstrução a Venezuela hoje? Acho que sim, eu acho que a gente precisa lembrar que a crise venezuelana não foi criada pelas sanções americanas, elas agravaram a crise venezuelana, mas a grande culpada pela crise venezuelana foi uma política econômica do governo Chávez de ampliar de forma muito profunda a política de subsídios estatais a qualquer setor da economia que você imaginar, acreditando que o preço das commodities se manteria tão alto quanto foi nos seus 10 primeiros anos de governo, ou mais, nos seus 15 primeiros anos de governo. A Venezuela vendeu entre 99 e 2013 $1 trilhão em petróleo e não conseguiu criar nenhum tipo de colchão de reserva e moeda forte para enfrentar uma potencial crise que acabou chegando a partir de 2013 e 2014 com o fim do ciclo de aumento das commodities. Repentinamente, as arrecadações despencaram porque a Venezuela é um país rentista, é um país que não produz praticamente nada. Ao longo de sua história não produziu praticamente nada, não se industrializou, não tem uma agricultura forte e dependia e depende hoje única e exclusivamente da riqueza do petróleo. A Venezuela tem a maior reserva petrolífera do mundo, né? Então, ao longo desses 15 anos, mais ou menos, o governo chavista não conseguiu criar uma estrutura que pudesse suportar uma crise
de arrecadação, que foi o que aconteceu com o fim do ciclo das commodities. A partir daí, a situação ficou muito complicada, o país não tinha moeda forte, não tinha mais condição de importar nada, não conseguia mais vender petróleo ao preço que tinha antigamente, e basicamente o país quebrou. É óbvio que as sanções americanas têm um impacto sobre isso, principalmente no agravamento da venda de petróleo, mas isso a partir de 2019, 18, 19, quando a crise já estava muito, muito, muito agressiva, né? O que está acontecendo agora é que a Venezuela ainda detém essa riqueza toda, ainda é dona dessa imensa reserva de petróleo, mas agora vive uma realidade tutelada, né? Quem vende esse petróleo são os Estados Unidos, e os Estados Unidos decidem para onde vai esse dinheiro. A produção ainda é pequena, tem aumentado nos últimos anos, mas a Venezuela hoje deve produzir um quarto do que o Brasil produz em petróleo hoje. Quer dizer, é muito pequeno para um país que já foi um dos maiores produtores do mundo. A reconstrução econômica da Venezuela passa por essa recuperação da indústria petrolífera, pelo menos a curto e médio prazo. Não é impossível imaginar a Venezuela passando por um processo de industrialização nesse momento, em que ela está completamente depauperada, a iniciativa privada está destruída praticamente, e a agricultura está muito enfraquecida, né? Então ela passa obrigatoriamente por aí. Agora, é preciso entender que a Venezuela hoje é um país tutelado que não tem soberania alguma. Quem decide o que faz e como faz e quando faz são os Estados Unidos, né? Então essa reconstrução passa, obviamente, por uma decisão de Washington, muito mais do que uma decisão de Caracas, infelizmente, né? Sem dúvida. E eu também queria chamar a atenção para algo que você trouxe aqui no seu relato, no artigo que você escreveu também, que são 10 anos cobrindo a Venezuela, né? E você menciona que nunca teve tanta facilidade para trabalhar. A que você atribui essa mudança de postura e como é que você descreve essa facilidade, Ian, para quem nos acompanha também entender em que sentido você está falando? Olha, sempre foi muito difícil trabalhar na Venezuela. O controle à imprensa sempre foi muito rígido, não só a imprensa estrangeira, mas também a imprensa local. O governo chavista foi um governo que perseguiu duramente a imprensa venezuelana. Os veículos de comunicação na Venezuela, independentes, que não têm ligação com o governo, praticamente todos foram extintos ou tiveram que passar a atuar a partir do exterior, e havia muita dificuldade para um jornalista estrangeiro entrar na Venezuela, não era algo simples. A concessão de vistos era raríssima, foram muito poucos jornalistas que conseguiram visto para trabalhar na Venezuela, e muita gente entrava de forma como turista, né? Foi o meu caso, eu nunca consegui um visto para trabalhar na Venezuela, infelizmente. Mas consegui entrar por diferentes razões. Sou brasileiro, operando com um telefone celular, sem câmera, aquela coisa toda. Dessa vez mudou muito mesmo. Acho que por conta dessa tutela americana que tem feito tem determinado que o regime afrouxe essa política opressiva contra a imprensa e contra um pouco a oposição também, né? Então, foi muito diferente mesmo. Os relatos que havia de que o governo venezuelano estava proibindo o jornalista de descer para La Guaira, ou de que impedindo os jornalistas de entrar no país, eles não são verdadeiros, ou se existiram, foram casos muito, muito isolados. Mas eu acho que é um pouco dessa fase tutelada, né? Eu acho que a gente não pode imaginar que o regime chavista é o mesmo de antes de 3 de janeiro, né? Houve uma mudança profunda, e como eu disse, é um país que já perdeu a sua soberania, e quem decide o que, como e quando, sem dúvida, é a partir de Washington. O New York Times, inclusive, publicou uma matéria muito interessante essa semana, mostrando como o Marco Rubio, basicamente, é o interventor venezuelano, e mantém essa linha de contato aberta com a Delcy Rodrigues, a presidente interina do país, para decidir o que se faz e o que não se faz na Venezuela, né? Ian, e muitas idas e vindas também, por exemplo, com relação a Maria Corina, né, da oposição da Venezuela, não dos interesses também dos próprios Estados Unidos de que a Maria Corina voltasse à Venezuela,
recentemente novas declarações, muitas vezes supostas declarações, né? Em algum momento ela vem a público e diz que vai voltar, depois diz que não era possível, que ela estava sendo impedida de voltar pelas próprias condições que estavam sendo impostas ali, também pelos resgates, né, que estavam dificultando uma chegada à Venezuela. Enfim, eu queria entender esse momento político também, se de fato ela pode acabar voltando e se continua sendo uma falta de interesse do Donald Trump, porque consegue dialogar bem com Adelcy Rodrigues nesse contexto atual, ainda mais agravado por um terremoto, para entender um pouco esse contexto político que está vivendo a Venezuela agora também, para além desse político-econômico que você explicou aqui muito bem, de como sobrevive hoje a Venezuela e como isso pode ser um caminho para a reconstrução. Olha, a Maria Corina nunca foi uma figura, digamos, agregadora na política venezuelana. Ela sempre foi uma figura muito desagregadora, uma figura pouco democrática na Venezuela. Apoiou o golpe dado contra Hugo Chávez em 2002 de uma forma muito enfática, sempre pediu intervenção americana e ela própria não conseguia agregar sequer as oposições, né? Ela emerge como uma força política importante a partir depois da pandemia, principalmente, por conta de uma inexistência absoluta das oposições venezuelanas. Todo mundo foi embora, né? Capriles foi embora, Guaidó foi embora, todo mundo saiu do país e ela ficou num discurso muito agressivo. Talvez a gente pudesse comparar um pouco com o bolsonarismo aqui no Brasil, uma figura de extrema direita que sempre defendeu a intervenção americana, e ela não conseguia dialogar sequer com as diferentes oposições na Venezuela, né? Ela teve uma vitória importante em 2024, sem dúvida. O candidato escolhido por ela, o Edmundo Gonçalves, venceu as eleições. Eu acho que isso é difícil de se negar. Era um candidato fantoche dela, porque ela não podia concorrer, mas foi muito mais uma derrota do chavismo em 2024 do que uma vitória dela, na verdade. Eu cobri essas eleições e você percebia que nos comícios dela você não tinha povo. Você tinha classe média alta de Caracas, sem dúvida, apoiando ela, mas houve uma votação em massa para o candidato dela, o Edmundo, mas muito mais com um voto de referendo, sabe? Indo contra o chavismo, pedindo uma mudança. E ela talvez tenha cometido alguns erros em sair da Venezuela, naquele momento que foi eleita para o Nobel da Paz, bastante controverso, né, e cheio de polêmica, culminando com a entrega da medalha que ela fez ao Trump. E eu acho que os Estados Unidos sempre viram a Maria Corina como um personagem desestabilizador dentro da Venezuela, sabe? Em que uma transição seria impossível com ela no poder, né? Porque ela não deixava espaço para nada. Ela queria fazer uma mudança muito radical, perseguir quem está no governo nesse momento, sem anistia, enfim. Eu acho que ela é vista como uma figura desagregadora, e agora, dessa vez com o terremoto, ela tentou ir para a Venezuela de fato, mas quem impediu a entrada dela na Venezuela não foi o governo venezuelano, foram os próprios americanos que disseram para ela. Primeiro impediram que ela pegasse um voo para Curaçao, que ela tentava ir até Curaçao e de lá ir de barco para a Venezuela, foi impedida pelo governo americano, e depois, quando ela foi para o Panamá e ela vem a público dizer que o governo venezuelano fechou o espaço aéreo para ela não voltar, é uma tremenda de uma mentira. Quem aconselhou a ela não retornar à Venezuela foi o governo americano, que botou bastante pressão sobre ela e ela acabou desistindo. Eu acho que a Maria Corina, num futuro próximo, pelo menos a curto prazo, carta fora do baralho dentro desse planejamento americano de fazer uma transição democrática, com bastante aspas, em algum momento, né? Enfim, eu acho que ela já não é um personagem tão importante dentro da política interna venezuelana nesse momento. Muito importante, Boechat, aqui só para a gente fechar, talvez,
esse bloco mais político sobre a Venezuela e o seu olhar, a sua experiência é muito importante para isso. Eu citei, assim, meio en passant, essa questão da Venezuela seguir eventualmente um caminho do Haiti, né? Depois daquele terremoto de 2010, cair num ciclo de ajuda externa, ser dependente disso, e a gente sabe que num primeiro momento a ajuda externa ela aparece mais, né, os outros países se preocupam mais e depois vira uma situação quase que de instabilidade crônica. Mas pelo que você viu, esse é um destino evitável? Eu acho que a Venezuela tem características muito distintas do Haiti, né? São nações muito diferentes. A Venezuela ainda tem resquícios de uma boa infraestrutura e é um país que tem muita riqueza, né? Se a indústria petrolífera se modernizar e os equipamentos que estão muito velhos forem formados, enfim, a Venezuela pode produzir facilmente 3 milhões de barris de petróleo por dia, 4 milhões de barris de petróleo por dia. No momento em que o petróleo está alto, a Venezuela tem capacidade de gerar bastante de riqueza, o que não acontecia com o Haiti, né? O Haiti não tem essas riquezas naturais todas disponíveis como tem a Venezuela. Agora, como vai ser esse processo de reconstrução? É difícil imaginar, né? É difícil saber, vai demorar bastante tempo e como eu disse, essa vai ser uma decisão tomada pelos Estados Unidos, do que eles vão fazer com esse dinheiro, porque eles hoje controlam todos os recursos que entram para a Venezuela, repassam para a Venezuela. Essa riqueza, o petróleo venezuelano está sendo vendido por empresas, se não americanas, pelo menos autorizadas pelos Estados Unidos para comercializar esse petróleo no mercado externo. Então, eu acho que é preciso lembrar disso, que a Venezuela não tem autonomia o governo venezuelano não tem autonomia para tomar decisões dessa monta, né? É um caso bastante grave para a América Latina, eu acho, de uma total ausência de soberania, né? É uma tutelagem mesmo americana dentro de um país que até pouco tempo era soberano, né? Ian, quero muito agradecer aqui pela sua gentileza, claro, de vir conversar com a gente e pelo seu trabalho também. É sempre um prazer conversar contigo e ouvir a sua experiência. Obrigada, meu querido. Até a próxima. Obrigado pelo espaço. E aqui aproveitando esse espaço também para trazer aqui um lançamento, na verdade, que a gente vai ter de um documentário original do ICL. O Flávio Bolsonaro se apresenta como uma face moderada do bolsonarismo, mas a investigação do ICL encontrou e conta uma outra história. Essa mudança toda leva a gente a perguntar o que tem circulado nos bastidores, o que ainda não veio à tona. Você vai conferir nesse novo documentário a verdadeira história sobre o Filho 01. Tem apurações da Juliana Dalpiva, Igor Melo, outros jornalistas do ICL. Vamos ouvir de fontes que viviam intimamente com o Flávio e que romperam com o bolsonarismo. Vai ser no dia 23 de julho, quinta-feira que vem, 8 horas da noite, a estreia ao vivo e gratuita com a mediação do Eduardo Moreira. Garante seu ingresso em detalhesicl.com.br. Seguimos aqui na nossa programação. Agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. As pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista resolveram falar. E o que eles falaram para o ICL numa investigação exclusiva na voz de quem esteve dentro de todo o surgimento e crescimento desse movimento, a verdade vai ser revelada. Se você não quiser perder o documentário mais revelador do ICL, talvez o com maior implicâncias políticas até hoje, clique no link aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o país inteiro vai saber não só a verdade sobre Flávio Bolsonaro, mas a verdade sobre todo o movimento bolsonarista. A gente se vê dia 23.